Esteja pronto, as unções começam a sair do esconderijo. Bom dia, queridos. É uma alegria estarmos juntos nesta manhã com o alimento da fé, a palavra para hoje, 23 de março de 2020, e o nosso tema é um sinal de alerta. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos pela noite de paz que tivemos, por este dia abençoado, por tua presença conosco, pela presença do Espírito, o nosso ajudador. E nessa manhã nós pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a entender essa palavra, para que possamos viver melhor, vivemos mais atentos às coisas que estão acontecendo. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco nesse momento, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um sinal de alerta. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 6, para que nós possamos fazer essa leitura. Disse-me ainda o Senhor, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Todos nós sabemos que por um período de tempo os dons ministeriais estiveram em obscuridade por conta da falta de conhecimento humano, principalmente da igreja, o corpo de Cristo. E em meio a avivamentos espirituais surge o discernimento espiritual, e pelos mesmos avivamentos o derramamento do Espírito. Por exemplo, os dons de elocução, a manifestação verbal ou da fala, os dons de revelação ou os dons do saber, que são os dons relacionados à sabedoria de Deus, e os dons de poder, que são aqueles que manifestam a onipotência de Deus. Esses dons promovem efeitos extraordinários na igreja, o corpo de Cristo. Depois temos a palavra da fé, cujos efeitos levaram a igreja a apoderar-se das verdades, das realidades da nova criação. E também o conhecimento dos dons ministeriais descrito pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele disse, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. É certo também que, pela falta de conhecimento de muitos e a infantilidade de outros, a ação do Espírito tem sido hostilizada. Os dons ministeriais foram hostilizados e, dentre eles, o mais sacrificado foram os profetas, assim como aconteceu no período que antecedeu a vinda de Cristo. Esteja pronto, pois as unções estão começando a sair do esconderijo. Nos últimos dias, a unção profética será derramada como orvalho nas madrugadas e como a criança no terceiro trimestre da gestação, que não pode ser escondida, essa unção resplandecerá como um luzeiro para tocar a igreja com intensidade. Houve um período em que os profetas levantaram-se para falar de coisas concernentes a esses últimos dias, esses últimos momentos. Eles traziam direções, instruções e correções da parte de Deus, porém muitos foram sufocados, abafados e até silenciados por aqueles que, vivendo uma vida descomprometida, os combatiam com rigor. E até os que tinham essa chamada profética se calaram por falta de espaço espiritual. Mas nesta manhã eu declaro que um processo de nascimento está prestes a ser liberado em sua vida. E você vai ver a glória que estava escondida. A glória que estava escondida, mas que se revelará e se levantará e trará os elementos proféticos dessa glória, que no seio da igreja moverá outras formas sobrenaturais. Deus disse que você é um valente. Você não sabe disso. Porém, Ele te deu Cristo, o poder para um livre acesso a Ele. Ele colocou um depósito de poder dentro de você. Então você tem que reconhecer a sua própria força, a força que vem de Deus, porque você tem a vida Zoe, a própria vida de Deus. Se você não reconhece
o poder que lhe foi conferido, não poderá usá-lo, não poderá operar nele. Mas eu te digo nesta manhã que os olhos das águias estão sendo abertos novamente, porque o mesmo vento que Deus soprou sobre Noé, quando se lembrou dele após 150 dias, quando ele estava à deriva nas águas, é o mesmo vento que virá, levantará o espírito de profecia sobre os ministros, sobre os ministérios, sobre a igreja e sobre toda a terra. Assim tem-me dito o Espírito do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã de bênção, pelos meus irmãos, pelos corações acessíveis, por terem recebido essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Nos dá inspiração, revelação e entendimento para que todos os dias, nesse tempo que nós estamos vivendo, tenhamos a palavra certa para que a fé dos nossos irmãos e a nossa fé se torne cada vez mais forte. Em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã, queridos.